e a sua verdade não habita em mim. Se eu disser que não tenho pecado, engano a mim mesmo, e a sua palavra não habita em mim. Essa é a mensagem da cruz, que dele ouvimos e anunciamos. Deus é a luz, nele não há trevas. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com seu corpo. Se andarmos na luz, como ele na luz está, o teu sangue nos purifica de todo pecado. Que não tenho pecado, engano a mim mesmo, e a sua verdade não habita em mim. Essa é a mensagem da cruz, que dele ouvimos e
Leiamos Efésios 2:11. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados à incircuncisão, pelo que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. E aí o nosso texto diz que, e aí a gente vai para o nosso texto seguinte: naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para Ele, por meio dele, pelo sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei e com os mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Já oramos, não vou colocar o firmamento em cima do outro firmamento, e eu queria te convidar a olhar a tua Bíblia, apenas o versículo 11, onde ele diz: portanto, lembre-se, anteriormente, vocês, gentios, por nascimento, incircuncisão, circuncisão e feita no corpo por mãos humanas. É o que algumas traduções nos apresentam. Eu só coloquei em escala, né? Eu coloquei um após outro e eu posso ler. Portanto, lembre-se anteriormente, vocês, gentio, por nascimento, incircunciso, circuncisão feita no corpo por mãos humanas. E eu digo, vão com Deus, volte domingo que vem e já estamos bem informados. Só isso, pastor? Poderia. Mas nós vamos ousar, durante o nosso tempo de seminário, o qual o Edinaldo e o Adriano participaram dessa labuta, nós aprendemos a fazer traduções bíblicas, né? Isso é muito interessante, você olhar os textos originais e você perceber que tem palavras com o mesmo significado. Pedir o auxílio da Letícia para que o português não fosse visto como grego, né? E nós temos uma tradução hoje para apresentar para vocês. A tradução ALS. Você sabe qual é essa tradução? Tem João Ferreira de Almeida, NDLH, NVI, NVT, que é essa Bíblia que eu estou usando aqui. A tradução ALS é a tradução Ailton Leandro Silva. Então nós vamos ver só o nosso texto e como ele ficou depois da tradução. Lembrando, o nosso professor mandou abraço para vocês. Situações de saúde, não pôde estar aqui, mas disse que já estava com saudade. Ele queria estar aqui para enganar alguém, eu acho que era eu. E uma Glorinha também, ela está tomando conta do Mário, e por esse motivo ela está revezando com o Edson. Quando um vem, o outro não vem, quando um vem, o outro não vem. E a irmã Rosana, com certeza que ela vai trazer depois notícia do irmão Pedroso, né? Nosso irmão Pedroso está passando por uma luta aí, está internado ainda, tá? Mas já saiu da UPA, já está na UPA esperando leito no hospital, tá? E além do problema de saúde que ele foi, a diabetes dele de 130 foi para 500 e diz que é porque ele está com saudade do Jolie. E o Jolie é o cachorrinho da Rosana, que não é mais da Rosana, já é quase DNA do Pedroso, também está passando pelo mesmo processo. E os irmãos, hoje à noite, e antes de também concluirmos essa reunião, vamos estar levantando um clamor pela vida dos nossos irmãos em Cristo, né?
E agora em evidência nós temos o Pedroso e o Mário. Situações bem delicadas que precisa das orações dos irmãos. Nós temos também a Pâmela, que não pôde também estar conosco, que também precisa das orações. E quando nós falamos na área da saúde, você não precisa saber qual é o diagnóstico, você precisa saber que o nosso Deus, ele cura e faz milagre. Além de curar, ainda faz milagre. Então o nosso Deus é maravilhoso e lembre-se disso. Então vamos olhar como ficou a tradução ALS. Achei engraçado essas iniciais. Estejam atentos. Lembre-se, tragam em sua mente, pois em algum momento vocês não adoravam o Deus verdadeiro e por nascimento estavam fora da influência divina. Vivia satisfazendo os seus desejos corruptos da carne, recebendo e percebo que ainda os desejos não foram extintos. Vocês não eram pessoas separadas da multidão impura e verdadeiramente só faziam e fazem o que querem. Eu vou até colocar para os irmãos aí, tá? Então a nossa tradução ela ficou assim. Nós demos uma esplanada no texto, mas nós não tiramos o sentido do texto. Foi o que Paulo chegou lá e olhou, analisou e se colocou e depois tirou, porque ele recebeu o Espírito Santo e agora ele estava apresentando que depois que nós recebemos o Espírito Santo, nós temos que nos comportar diferente. Então a nossa tradução está aí, nós vamos responder algumas perguntas que o texto faz. Eu grifei aqui, gentios, circuncisão. Só que gentio e circuncisão tem a ver com a aliança com Deus, onde nós vamos fechar a mensagem desta noite. Então, primeiro precisamos entender quem eram os gentios. Aí você pode dizer, é uma pessoa bem educada, né? Uma pessoa gentil. Não, não tem nada a ver com a pessoa educada. Os gentios eram todos os que não eram judeus, tá? Então, eles também não tinham o hábito de ter o único Deus. Eles adoravam o que desse na telha. Eles não obedeciam à lei de Moisés e eles receberam o Espírito Santo, se converteram ao judaísmo. E no nosso texto tem também os judeus. Se você quer repetir alguma prática judaica, ou você quer ser veterotestamentário, quer viver de acordo com as pessoas do Velho Testamento, né? Teve um irmão que me perguntou, pastor, o senhor come galinha cozinhada no sangue? Traduza para mim, gabidela, como? Então são algumas práticas que os judeus não faziam e hoje nós queremos dizer isso aqui eu não faço, porque a Bíblia diz que não é para fazer. E aí quando a gente percebe que a Bíblia diz que ao 8º dia de nascimento o filho, o homem, tinha que ser circuncidado, eu não vejo nenhuma denominação ainda simpatizando com isso. Mas vamos continuar nos gentios. Os gentios, eles poderiam conviver com os judeus, fazer os seus negócios, eles poderiam se relacionar profissionalmente, mas eles eram discriminados, eles eram colocados de lado, porque eles não obedeciam à lei de Moisés, né? Então, talvez isso é muito comparado quando chega alguém não confesso, alguém que não tem uma prática de orar a Deus, não conhece o Espírito Santo, e nós que já estamos há um bom tempo no caminho, nós começamos a olhar, ele não é de Deus e eu sou de Deus. E era mais ou menos isso que Paulo estava trabalhando. Deus, ele vê o íntimo. Nós só vemos a aparência. Então, pela aparência, inclusive nós estudamos hoje pela manhã. Quem não está vindo está perdendo. Tá? Pela manhã nós estudamos que a aparência não pode convencer ninguém. Então, é uma discussão que permite eu e você olharmos para nós mesmos. Como é que nós tratamos outras pessoas?
E por mais que nós temos atitude carnal, mas nós não temos nenhuma satisfação em ter essas atitudes. Nós nos contrariamos, nós contrariamos as outras pessoas, mas esse não é o nosso DNA, essa não é a nossa essência, tá bom? Então, os gentios também, eles não conseguiam fazer a mesma refeição com os judeus. Era proibido. Os judeus não iam na casa dos gentios. Então, são várias situações que às vezes nós nos encontramos, não vou na casa do fulano porque ele não é quente, ele bebe, deixa eu ver qual a cerveja aqui que eu vejo nos comerciais aí, Boêmia, né? No meu tempo o pessoal falava era outras, acho que era um tal de Antártica, Brahma, hoje já tem Boêmia, não sei o que. Aí o pessoal bebe, o pessoal fuma, e eles contam anedotas, piadas, e eu não vou na casa dessas pessoas. Então é mais ou menos esse sentimento que os judeus tinham em relação aos gentios. Só que nós estamos falando de judeus, Caxias na lei, e nós estamos falando de gentios que ainda não receberam o Espírito Santo. E aí agora o que acontece? Os gentios são alcançados pela graça, eles recebem o Espírito Santo. E os judeus agora eles não aceitam, porque a promessa foi feita para eles, só eles patentearam o povo santo, a nação eleita. E Jesus veio para mudar isso. Então vamos dizer que os gentios agora eles estão igual aos judeus. Mas eles não praticam as leis ao ponto de adotar os rituais, né? Tipo, não comer carne de porco, participar de todas as festas, fazer a circuncisão. Os gentios não faziam isso. E isso estava irritando os judeus. E aí tem muita similaridade com aquilo que nós às vezes fazemos. As pessoas pensam diferente, aula de EBD pela manhã, as pessoas pensam diferente da gente e a gente já coloca uma barreira, porque elas se vestem diferente, elas pensam diferente, elas agem diferente. Tá, elas agem diferente, mas agora elas receberam o Espírito Santo, então elas já não vão mais agir diferente, elas vão começar a agir de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus não tem um outdoor que vai lá e esclarece. Olha, é assim que é a vontade de Deus. Você tem que fazer assim porque é assim que é a vontade de Deus. A Bíblia diz. Mas eu não posso regrar. Eu não posso colocar um padrão. Porque senão eu vou estar sendo um cristão judaizante. E aí também nós entendemos que a palavra de Deus diz: venha como estás, mas não permaneça. Por que esse mas não permaneça? Porque aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, ele vai nos mudar. As mudanças elas vão acontecer naturalmente. E isso precisa ser observado. Você está bastante tempo aqui e chegou alguém há pouco tempo. Essa pessoa deve trazer um arcabouço, uma carga, uma cultura, um histórico. E esse histórico, esse arcabouço, essa carga, ele vai se desfazendo com o tempo. Quando você pensar que não, ela não tem mais os ritos, as culturas. É muito prático quando nós... Eu acho até bonito isso e eu até incentivo. Vou dar um exemplo de uma denominação. Ao chegar na casa de oração, eles, ao cumprimentar quem está na porta, eles se ajoelham e ficam ali um bom tempo. Depois eles chegou antes também, é um hábito de chegar antes, se ajoelhar e ficar ali. Eu defendo isso, não vejo nada de errado. Aí eles ficam olhando para os batistas não fazem porque são desobedientes, mas deviam fazer. Aí de repente ele se constrange e não faz, só porque onde ele chegou não faz. Se ajoelhar, orar, buscar com mais intensidade,
confessar pecado e ficar nesse momento a sós com Deus para depois começar a fazer parte dessa assembleia. Eu não vejo nada de errado nisso. Aí sabe o que fizeram? Porque isso não é uma prática batista. E quem disse? Não existe uma prática batista ou de qualquer outra denominação. Existe a prática do Espírito Santo, que existe de mim e de você, a quebrantamento. E aí eles terminam também fazendo lá, todas as igrejas têm seus pontos altos e seus pontos baixos. Aqui nós não incentivamos alguém a fazer isso para se tornar santo. As pessoas fazem isso porque é uma qualidade do salvo. Bom, então quem eram os gentios? Pessoas que não adoravam a Deus, mas que pelo texto aqui eles passaram a adorar o Senhor. E o ponto principal, que é a circuncisão para os judeus, que Abraão fez com Isaac, o próprio José fez com Jesus, e todos que vêm da descendência de Israel, no 8º dia eles eram circuncidados. Aí Jesus vem e diz assim: em vez de vocês circuncidar a carne, por que vocês não sangram o coração? Em vez de vocês sangrar, mutilar a carne, por que vocês não mutilam o coração de vocês? Façam o coração de vocês sangrar, estejam com o coração contrito, estejam com o coração aquebrantado. Isso não vai impedir de você ter uns atos insanos, mas com certeza você vai reconhecer e termina sendo dominado, controlado, guiado, transformado pelo Espírito Santo. E aí o texto ele mostra duas fases da nossa vida: quem éramos e quem somos. E aí eu trouxe isso com o auxílio dos Gálatas: vontade da carne e vontade do Espírito. E tem outra questão, ela é muito emblemática, mas é uma questão para nós pensarmos. Porque essa palavra, às vezes fora do contexto, ela faz pensar que o gentio não confesso seja um salvo, e o judeu não confesso seja um salvo. Ninguém é salvo por nascer na família evangélica. E o gentio, se ele não conversar, se ele não mudar, mas qual é a mudança? Ele vai se transformar no judeu? Jamais. Você não pode chegar aqui, trazendo para o nosso contexto, e querer imitar alguém, e querer ser igual a alguém. É muito percebido que em outras denominações nós percebemos as pessoas falando iguais, as pessoas imitando umas às outras, elas se vestem iguais, e depois quem chega também vai ser padronizado a vestir igual. Não seja você, mas seja você cristão. Então seus sentimentos, a sua personalidade, as suas vontades, essas vão ser trabalhadas, porque se o Senhor quisesse que você fosse outra pessoa, Ele não escolheria você. Então, Ele sabe como nós somos. Eu te digo mesmo, se eu fosse Deus, eu não me escolheria. E eu não consigo mudar. Esse mudar, ele é muito relativo. Porque a gente não tem um padrão. Eu não posso ser igual fulano, não posso ser igual Beltrano, não posso ser igual Ciclano. Eu não posso ser igual o pastor, igual o professor, igual o diácono. Eu não posso ser igual. Eu tenho que ser eu mesmo em Cristo. Porque se fosse assim, Ele não tinha me escolhido. Ele não tinha escolhido você. Então Ele entende você muito bem, Ele conhece você muito bem. E do jeito que você é, aí está aí, a salvação é para todos que nele crê, que se submete aos seus ensinos. O Billy Graham diz que a salvação é para qualquer um. Qualquer um pode ser salvo. Então nós olhamos agora um contexto judaizante e um contexto gentílico, com gestos, culturas, hábitos. E Jesus, Ele não eliminou esse povo. E nem eliminou esse povo, mas Ele disse com a sua própria vida como é que nós devemos ser. E sabe o que nos resta dizer? Obrigado, Senhor. Que maravilha!
E aí nós tem esse sentimento. Mas, não, mas assim, eu preciso mudar. Tem essa necessidade. E os acontecimentos, eles vão contribuir para que você mude e você adquira a natureza de Cristo. Então, os primeiros cristãos tiveram a dificuldade de entender isso. Salvo, gentil, não foi circuncidado, come comidas impuras, fazem coisas que é contra o nosso Deus. Como é que agora a salvação também é para eles? E talvez você esteja nesse contexto, sendo discriminado, sendo desprezado, ou às vezes mesmo até se sentindo diferente, só porque você não é igual. Você não precisa ser igual a ninguém. Você não precisa ser um robô, porque se ele quisesse um robô, ele daria o comando e todos nós obedeceríamos de um jeito ou do outro, para ser igual, mas não é isso que ele quer. E olharam para o Jonathan, por isso que ele não veio de vermelho à noite. De manhã ele estava de vermelho, né? Fizeram um comentário lá, já não veio. Aí disse, pastor, passei o dia todo com a camisa, só queria mesmo que eu viesse. Brincadeiras à parte, vamos olhar para o nosso texto e entender. A salvação é para todos, sem distinção. Amarildo, lê aí para nós, capítulo 3 de Romanos, versículo 29 ao 30. A carta de Paulo aos Romanos, nós estamos lendo aos Éfesos. Quando o senhor encontrar, o senhor pode ter a liberdade. Do 29 ao 30. Exatamente, do capítulo 3. Diz assim a palavra: e porventura Deus somente dos judeus? E não também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Obrigado, irmão Amarildo. A fé muda toda a tua estrutura. Muda. Tu começa a ver Deus. Porque a tua vida talvez não seja uma vida ruim. Talvez a tua vida não seja uma vida desregrada. Então tu é judeu. Mas a tua vida deve ser uma vida difícil, sabe? Uma vida, eu vou usar um termo aqui pejorativo, uma vida bandida, um adúltero, um promíscuo, um caloteiro, tudo que tiver de pejorativo. Mas a salvação também é para você, pela fé. Então a salvação é para todos. E hoje, eu não sei como você está, mas você se conhece. Você crê que esse Jesus, que não escolhe nem judeu nem gentil, pode te salvar? E na verdade, ele tanto pode, que ele já até fez. Só que você possa ser um desconhecedor dessa questão. Você não sabe que ele salvou você. E aí você está vivendo uma vida pela metade. Você não está recebendo a plenitude do Espírito Santo. Você não está vivendo, eu vou usar umas palavras que as pessoas repetem muito, o melhor de Deus. O melhor de Deus, ele não está por vir. O melhor de Deus já veio e voltará, que é Cristo. E se você está em Cristo, o melhor de Deus já é uma realidade na sua vida. A salvação é para todos. Pastor, mas eu tenho atitudes carnais. Hoje eu testemunhei das minhas atitudes carnais, mas eu não sou carnal, eu não devo ser carnal, porque não existe crente carnal. Existem atitudes da velha criatura. Você está num processo, numa fase de aperfeiçoamento dos santos. É o que o texto nos apresenta. Ainda não estamos com o nosso corpo revestido de glória. Nós não fomos transformados. Se você beliscar a sua mão, você vai sentir e vai doer. E se eu não sentir, está demente. Porque o seu corpo ainda não foi transformado.
Você é um ser humano normal. E Deus te escolheu assim como você é, normal. E hoje nós vivenciamos um padrão de cristianismo onde existe uma autarquia, existem uns que são melhores do que os outros. Nós temos por hábito, no final da mensagem, o pregador ora. Eu não venho aqui depois pregar de novo na mensagem dele ou trazer o que as pessoas exigem por aí, que é a bênção apostólica. A oração dele é a mesma oração da minha. E aí, não vai ter a bênção apostólica? Meu irmão, eu e você somos iguais. Em Cristo. O véu, o muro que separava, ele não existe mais. E as pessoas acham estranho isso. Aí eu fui ministrar a ceia em algumas igrejas. Aí eles fazem toda a liturgia, dão os avisos, aí falam alguma coisa, aí lá no final, aí chamam de novo. Eu acabei de dizer, chamam de novo. Sou da bênção apostólica. Eu lógico que eu tenho que fazer, porque eu não sou o pastor deles, eu não convivo com eles. Então, dar a bênção nunca é ruim, sempre é bom você liberar a bênção sobre a vida das pessoas. Mas isso não pode ser uma maneira robótica. Você precisa entender isso. Aquela irmãzinha, aquele irmãozinho que está ali, que tem vida com Deus, ele pode, não tem problema nenhum. Mas sobre esse assunto falaremos em outras oportunidades. A regra hoje, a salvação é para todos, é não se contaminar com o mundo. É o primeiro passo. O segundo passo é que eu devo contaminar o mundo. E aí, em sobre contaminação, nós estamos aí vivendo ainda as máscaras, né? Vai lá, tire sua máscara e espirre em local público, agora. Rapaz, vai ser um Deus nos acuda. Você contaminou as pessoas. Talvez você não esteja, mas a sensação que deu para elas foi isso. Logo no começo aí da pandemia, tinha alguém que ele espalhava o vírus, ele pegava na escada rolante, ele no esporte, ele saía, né? E foi preso várias vezes, fragado. O que o senhor quer com isso, pastor? Com essa história? Não tire suas máscaras, não vão passar coisas ruins para as pessoas, mas contamine elas com o Evangelho de Cristo. Viva a verdadeira felicidade perto delas. Você é um influenciador, e não é digital, você é um influenciador espiritual. Através de vocês, pessoas são alcançadas em Cristo. Bom, mas não é o Espírito Santo? O Espírito Santo usa pessoas. Ele usa pessoas porque ele está nas pessoas. Então, se você entendeu que chegar a tirar máscara num espaço público, ou até na rua, as pessoas te olham, aqui na igreja eu estou ali sozinho no canto ali, mas eu estou respirando. Eu sou obrigado a colocar máscara pelos olhos de vocês. Quando vem aqui, para comer pode, para ministrar pode. A gente ainda não conseguiu trabalhar com isso. A gente sabe que agora até no final é difícil trabalhar com as máscaras. Mas o que eu estou falando é para você tirar a máscara da insegurança, da falta de fé, do medo. E começar a pregoar o Evangelho. E aí, o finado, sempre repetia, o finado Leonel, as frases do Francisco de Assis, de acordo com o Jonathan. Se for preciso, fale algumas palavras, mas viva esse Evangelho ao ponto que pessoas não identifiquem você como judeu e nem como gentil. Porque às vezes nós queremos ser muito conhecedores da palavra e usar esse conhecimento para diminuir as pessoas. O conhecimento é para você se diminuir, não é para você diminuir as pessoas. O conhecimento não é uma guerra de equilíbrio, quem sabe mais. O conhecimento é para você reter, se reconhecer e depois olhar para Jesus. E Jesus não mediu força para ninguém. E o apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E esse conselho serve para você. Seja os imitadores de Cristo ou de Paulo.
Não sei, mas imitem o Espírito Santo. Imite o Criador. Não reproduza pessoas. Pessoas aonde quer que estejam são problemas. Não mude de espaço de trabalho, de escola, por causa das pessoas. É você que precisa mudar. Não mude de bairro, de cidade, de estado, de país por causa das pessoas. Você precisa mudar. E você não pode ser nem judeu e nem gentil. Você precisa ser a imagem e semelhança de Cristo. Você precisa exalar o perfume, apresentar-se como o caráter de Cristo. E como é isso? Mudando minha personalidade? Não seja hipócrita, não finja. Se for para chorar, chore. Se for para irar, ire e não peque. Se for para gritar, grite. Se for para pedir ajuda, peça. Não viva uma vida de aparência. Erre, reconheça os seus erros, busque aprender com eles. A salvação é para todos que perseveram, que temem. Então, se você puder tirar a sua máscara e ir lá fora sem máscara, sendo você mesmo. Aí a gente se apresenta e diz, porque eu sou bacharel, eu sou da Igreja Batista, e a minha profissão, e as pessoas não querem saber disso. Isso vai acontecer naturalmente. As pessoas, elas precisam olhar e ver Jesus Cristo na sua vida. Porque se elas olharem e não ver, não vale de nada o teu cabedal, não vale de nada o teu conhecimento. Para as pessoas não, vale para você. O nosso versículo, quem tiver com a Bíblia aberta, do 11 ao 13, diz assim: os judeus piedosos, aí os da circuncisão, consideravam impuras todas as cerimônias dos gentios. Os da incircuncisão. Aí nós temos dois termos, os da circuncisão e os da incircuncisão. Se autopromovia e consideravam puros e limpos devido à sua herança nacional e suas cerimônias religiosas. Aí Paulo sublinha: Cristo os limpe. E quando Paulo sublinha Cristo os limpe, o que ele está dizendo? Vivam para Cristo. Façam a vontade de Cristo. E quando eu falei de manhã sobre uma cultura japonesa que se chama kata, e quem pratica artes marciais, somente o karatê, tem o primeiro kata. E quem faz isso nunca esquece, né? É gostoso fazer, como está todo mundo junto de kimono. Não vou fazer não, que eu já fiz de manhã, tá? Não se preocupe não. Mas o Paulo aí está entendendo essa linguagem. E diversas artes marciais, elas realizam esse conjunto ou individualmente. O que é o kata? São você prestar atenção nos movimentos de ataque e defesa. A vida do cristão é assim: ataque e defesa. Qual é o ataque? Lute contra a sua própria natureza. E qual é a defesa? Jesus Cristo é o teu advogado. E quando eu vou andando, quando eu vou vivendo, a minha mente ela tem que estar com essa imaginação. Imagine isso. Lute contra as suas vontades. E permita-se ser controlado pelo Espírito Santo. Então, o kata, ele representa a sequência de movimentos de ataque e defesa numa luta imaginária. As pessoas querem imaginar assim: está acontecendo coisas ruins, é o inimigo vencendo. Está acontecendo as coisas boas, é Deus vencendo. Não existe uma queda de braço entre o bem e o mal, entre o diabo e o Senhor Deus. Não existe isso. Não imagine isso. E hoje eu posso dizer que aconteceu comigo. Eu lutando comigo mesmo. Pensando
que está fazendo a coisa certa, mas se encontrando em um erro. E quando a gente acha que está certo, o nosso erro, ele é maior do que aquele erro que a gente quer corrigir, em todos os sentidos. Então, a gente precisa estar exercitando isso. E Paulo quer fazer aí o catar aqui para nós? Não? Eu não fico muito bonito fazendo isso, tá, Paulo? Mas o que eu queria compartilhar com vocês é o catassar. A vontade da carne, que é o que nós falamos até agora, e o catarpneuma, que é a vontade do Espírito. E você precisa perguntar para você: você vive de acordo com a vontade da carne? Tem desejos? Tem prazeres? Não é errado. Mas tem outros desejos que a Bíblia vai apontar e aponta que se te afasta disso. Porque se eu tenho vontade e desejo, eu sou humano. Mas esses desejos, eu vou falar das coisas boas. Um exemplo, hoje é domingo. E culturalmente, domingo eu vou para a igreja. Mas um grupo de amigos me convidou para ir para o shopping. E nós passamos muito tempo juntos, a semana toda estudamos juntos. E nesse dia vai ser bom. Se eu não for, eu vou ser o único diferente lá na segunda-feira, porque eu não fui. Mas o teu compromisso, o teu DNA é a igreja. E eu nem digo que é errado você ir para o shopping dia de domingo na hora do culto. Eu não qualifico isso como erro, mas também não incentivo. Mas o que eu estou dizendo é o desejo de você estar lá, mas você está aqui. Não tem problema nenhum você desejar estar lá, mas você está aqui. O problema é que você deseja estar lá, deseja estar lá, deseja estar lá e não vem mais para aqui. Esse é o problema. E às vezes as igrejas, nós pastores, nós temos a fama de fazer medo, né? Que lá na praia tem um dragão, vai sair uma besta do mar, e no shopping tem um monte. Não é fazendo medo que você vai conseguir pregar o Evangelho. É vivendo o Evangelho que você prega o Evangelho. Então, já estamos na metade do nosso caminho e eu queria falar um pouco mais sobre a circuncisão, e os homens podem fazer fila, tá? Quem quiser ser o verdadeiro israelita e tem problema para urinar, pode, não tem problema nenhum, não é proibido também circuncidar. Mas o que eu estou dizendo para vocês é o coração. Como é que está teu coração? Tu tem coragem de... Quando a gente bate o dedo, vou dar um exemplo mais prático. Bateu e ficou vermelho aqui. Os meus sempre acontece isso. Aí a gente fura, né? Para tirar aquele sangue preso, que é para começar o processo de cicatrização. Se você não furar, você vai ficar com aquela dor, você vai ficar com incômodo, às vezes seca, aí você até arranca. Mas o certo mesmo é você furar. Tira aquilo que está incomodando você, tira aquilo que não faz parte de você. Você é uma nova criatura, você é um cidadão, não da terra, mas você é um cidadão do céu. Então como é que eu vou viver com um calo de sangue, com um machucado, com uma ferro? São coisas pequenas que elas acompanham a nossa vida, mas elas não precisam estar aí. Então se você quiser fazer agora a circuncisão, sangue ao teu coração, nega as tuas vontades, nega os teus desejos, o teu querer, e começa a viver a partir de Cristo. Vive para Ele, para a glória dEle, para a honra dEle. E com certeza não vai ser no culto de domingo, não vai ser no culto de EBD, não vai ser no culto de PGM ou no culto de quarta. Vai ser a tua vida toda. Nós somos muito pobres em querer ter um relacionamento com Deus só aqui nesse momento. Isso é uma pobreza espiritual. E a gente não deve ser assim. A gente deve viver para Cristo. A circuncisão na Bíblia, ela foi um sinal estabelecido por Deus para o povo judeu. Para o povo judeu. Então, como nós falamos anteriormente, você não é judeu, você é cristão. E aí, o cristão, ele deve ser circuncidado?
Não. Pastor, mas guarda o sábado, que o senhor falou, o domingo é o dia do Senhor, o que mais? E coloca várias coisas e começam a ser religiosos, começam a ser tradicionais. Eu não vou falar tradicionais da maneira de não trazer aquilo que traz esperança, mas tradicional de só faz se for assim, se não for assim não vale, tem que ser assim. E aí, essa cerimônia da velha aliança, ela não vale mais. Se você for olhar o texto de Atos dos Apóstolos, nós não vamos ler, mas está no capítulo 15, do versículo 9 ao 11. A Bíblia diz que o mais importante é circuncisão do coração. Então, se você não foi circuncidado, o seu coração ele ainda sangra, mas com um desejo de ódio. Não é o sangrar de se humilhar, de se quebrantar. Você grita, mas é por causa da dor. Você não grita para glorificar o nome do Senhor. A hora é agora. O que é circuncisão? Negue as suas vontades e começam a viver conforme a vontade de Deus. Vamos olhar para o nosso texto e agora, novamente, do versículo 11 ao versículo 13. Tanto judeus como gentios podem ser culpados de orgulho espiritual. Os judeus, por pensar que sua fé e tradições têm poder para purificá-lo. Os gentios, por confiar nos seus próprios esforços. O orgulho impede que vejamos nossas faltas e aumenta a falta dos outros. Lógico que não aumenta a falta dos outros. O orgulho é porque nós sempre temos um pré-requisito contrário ao meu. Não, isso aí não, isso aí está errado. Mas eu não consigo olhar para mim e dizer assim, também estou errado. Só que eu erro nesse ponto e ele erra naquele ponto. Então, os erros que nós cometemos precisa se submeter a Cristo. Então, o que é a circuncisão? Aí o Evangelho, ele diz, antes de tu tirar uma perna manca, em algumas traduções diz uma perna manca, né? Imagina, nós sabemos o que é uma perna manca aqui no nosso contexto. Imagina alguém andando por aí com a perna manca no olho. Agora imagine uma semente pequena, um cisco muito pequeno no olho do teu irmão. Pode você querer tirar o cisco do olho do seu irmão se você tem um graveto, uma estaca, uma perna manca no seu? Lógico que não. Então a circuncisão é, tire o seu, viva, de modo que a sua vida ajude o irmão a tirar o dele. Mas nós queremos tirar um cisco do olho do outro. E se você está com um cisco no seu olho, maior do que o meu, como você vai tirar o meu? Então, em frases não muito elegantes, é cuide da sua vida. Olha só, forte isso, né? Cuide da sua vida. Aí completa a frase, da minha vida cuido eu. Está errado. Desde que Cristo cuide da sua vida, assim como Ele tem cuidado da minha. Permita que Cristo cuide da sua vida, assim como Ele tem cuidado da minha. Aí quando você apontar, Ele vai dizer, realmente, o cisco não está no seu olho. Quem tirou? Cristo. Saia do lugar que limita a sua visão, para você não estar atrapalhando a visão dos outros. E o que significa as obras da carne? Que é o que o nosso texto trabalha literalmente. No sentido geral, é a nossa natureza humana, a nossa humanidade. Nós somos feitos assim. E aí você quer mudar, você quer ser outra pessoa? Não, você foi feito assim. Então, as obras da carne, no primeiro sentido, o geral, é a nossa humanidade. Também, no sentido geral, mas agora mais específico, é um aspecto físico de como você vive. As pessoas, elas, vou repetir, é redundância isso, eu tenho sempre trazido isso para o ouvido de vocês. As pessoas não lêem a Bíblia, mas ela lê a vida de vocês. Elas fazem uma leitura de vida. Então, de maneira física, eu estou aqui,
Mas quando eu estiver lá, eu sou outra pessoa. Aí a pessoa não vai ruminar o que você passou. Porque você não é verdadeiro, nem consigo mesmo. E aí como é que fica? Pelo poder do Espírito Santo, talvez você sendo uma pessoa falsa, fingida, hipócrita, talvez você até consiga com que outras pessoas cheguem a Cristo por meio de você, mas você mesmo ainda não é um salvo. Forte isso, né? Você traz as pessoas, o Espírito Santo toma conta dessas pessoas, mas você mesmo nunca sentiu a presença do Espírito Santo. Você não tem desejo de orar, você não tem desejo de ler a Bíblia, você não tem desejos básicos de cristianismo. Andar com Bíblia, isso é coisa antiga isso. Eu uso o aplicativo, mas qual é o aplicativo mais acessado no teu celular? Responda para mim isso aí. Qual é o mais acessado? Tu tem um histórico lá. Que tem um histórico que até mede quantas horas tu passa em determinado aplicativo. É só tu olhar, tu vai saber, tu tem a resposta na palma da tua mão. Não é problema nenhum usar aplicativo. O problema é que você está mudando o rumo, né? Está caindo da graça, decaindo da graça, fora do centro da vontade de Deus. Então, num sentido mais específico ainda, ele vai dizer uma natureza humana depravada, corrompida pelo pecado. E nesse caso, nós olhamos direto para o texto de Gálatas. A mente e a alma estão totalmente contrárias à vontade de Deus. Isso não pode, nem para judeu, nem para gentil cristão. Mas se você quer isso, e no sentido mais específico, os pecados eles são relacionados como imoralidade, e aí vem prostituição, impureza, lascívia. Relacionamento com falsos deuses, tem idolatria e feitiçaria. Rivalidade, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas. E pecado relacionado aos excessos, glutonaria. Nem vou falar em embriaguez porque o crente pula logo. Quando fala em embriaguez, pastor, eu bebo. Mas na hora de comer. Então, isso são obras da carne. E depois você pode pegar o texto de Gálatas e entender. Aí você vai dizer, eu não me encaixo nisso, eu não me encaixo nisso, eu não me encaixo nisso, eu não me encaixo nisso. Legal. Mas quando nós olhamos para os mandamentos, se você cair em um, você é réu de todos. Não existe meio termo para o Senhor. Então eu estou caindo nesse. Então viva pela misericórdia. Senhor, por favor, não me mata. Senhor, me dá a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento do Teu Filho. Senhor, o Senhor morreu por mim. O Senhor deu a vida para que a vontade de Deus se cumprisse na minha vida. E comece a fazer a sua defesa. Não se sinta culpado. E quando você se sente culpado, o pensamento é assim: já que eu estou nessa, eu vou continuar nessa mesmo. No final, Deus é que sabe. Realmente Ele sabe. Mas você também sabe, você não é inocente. Você não é ingênuo. Você sabe exatamente o ritmo de vida que você tem. E você precisa fugir. E Ele vai dizer escrachadamente: impureza. Ninguém vê. Mas Ele vê. Ele olha para dentro de mim e de você. E Ele sabe. E você vai esconder de mim, do pastor, da esposa, do filho? Não adianta. O melhor mesmo é nós confessarmos. E aí tem uma exortação. Para os que ainda não conhecem a origem das palavras que nós falamos agora há pouco, você pode olhar em Gálatas 5, tá? Lê todo o capítulo de Gálatas, tá bom? Marque na sua Bíblia quando você chegar, e aí você vai olhar para a vontade da carne e para a vontade do Espírito. Para a vontade da carne você olha e apartai-vos de mim, maldito. Para a vontade do Espírito, esforce-se.
Porque não é fácil fazer a vontade dos outros, principalmente a vontade do Espírito Santo. Pastor, em rede nacional o senhor disse que fazer a vontade dos outros é difícil? Lógico que é. Só que o Espírito Santo agora é você, está em você, se move em você, guia você. E eu, está aqui, em algum lugar, de vez em quando vem, mas está fraco. E aí o Espírito Santo está forte. Então ele tem que ser evidente. E você consegue fazer isso. Você consegue perceber isso. Talvez você não seja um glutão, você não seja iracudo, você não seja um mentiroso, você não seja ciumento, você não semeia discórdia. Talvez você não faça nada dessas coisas. Mas olhando para o nosso texto de Apocalipse pela manhã, que ele conhece as tuas obras, lá no Apocalipse capítulo 2, ele diz que você tem que voltar ao primeiro amor. O que você sabe fazer, você também não está fazendo. Você aplica um pecado de omissão. É só isso que é ser salvo? Só participar de reuniões, ir para casa e depois não existe mais nada? Nós temos um hábito que eu gosto muito. A gente não fica pedindo para você fazer. A gente não dá aviso da semana para você ficar preso no aviso e querer participar porque você ouviu aqui. A gente deixa você livre. Isso chama-se liberdade. O problema é que você pega essa liberdade e transforma ela em libertinagem. Você consegue ser um libertino. Você aproveita a liberdade que você tem para fazer o que não deve. Porque a liberdade, se nós somos livres em Cristo, é para obedecer e fazer o que Ele quer. Ah, eu sei fazer, mas como o pastor não me convidou, como irmão, ninguém... Eu estou na minha aqui de boa. E o que você faz de boa? Aí foi falado recentemente sobre o pecado de Davi. Davi estava ansioso, observando coisas. Foi domingo passado. Então, você tem liberdade para servir. Se você não serve, você vai fazer besteira. E as besteiras chamadas de pecados, elas têm umas consequências muito graves. E o Paulo, que não é aquele meninozinho ali que está com a máscara do tubarão, ele enfatiza. O que ele enfatiza? Está faltando muita gente, não está não? Quantas pessoas está faltando aqui? Cadê as pessoas? 1, 2. Está faltando, em média, 6 pessoas. Forte isso, né? Sair na hora da mensagem. Antigamente, quando eu era neófito, eu ia lá atrás e colocava todo mundo para dentro. Eles ficavam com vergonha. Não sou mais neófito. Eles estão perdendo o melhor. Exortação. Vocês não são judeus, vocês não são gentios. Nem judeus, e nem gentio. E você não fez uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus, feita com sangue. Na verdade, foi a vontade dele fazer isso com você. Ele se propôs a fazer essa aliança. E a terra prometida, a nova Canaã celestial, a nova Jerusalém, o lugar que emana leite e mel, é seu por direito. É seu. Não tem como você perder isso. É seu. Porque você tem uma aliança com Deus. Você não é judeu nem gentil. Os judeus e os gentios, eles herdarão o quê? O inferno. Sobre eles cairá a ira de Deus. Paulo enfatiza que o jugo e as restrições do legalismo são capazes de fazer pessoas obedecer à vontade de Deus e renunciar à obra da carne. Não. As restrições do judaísmo, as autoridades
militantes, opressoras, elas não têm esse poder. Quem tem esse poder é aquele que fez aliança com você. Somente o Espírito Santo pode capacitar você a viver de uma maneira diferente. Você quer viver dessa maneira diferente? Ou você quer ser com aqueles que não conseguem mais ouvir o Evangelho? A aliança foi feita. E com quem a aliança foi feita, ela está se cumprindo. Deus nunca vai quebrar essa aliança. Nunca. Deus não vai quebrar a aliança que Ele fez com você. Foi Ele que fez, Ele que escolheu, Ele que iniciou. Qual é a minha participação? Aceite. E não é aceitar Jesus. É reconhecendo que você tem. Não é que você vai fazer, é que você tem. Porque se você não tem, nós não estamos conversando ao seu respeito. Somos livres, mas jamais devemos ser libertinos. A verdadeira liberdade é em Cristo e é só para servir. Se você não serve, o que acontece, Diante? Não serve. Se você não serve, não serve. E já concluindo o nosso versículo do 11 ao 16. Toda vez que nós enfrentamos uma nova perícope, eu vou explanar, cumprir com a vida do pregador o seguinte, que eles vão ter que se virar para não repetir o que já foi dito. Antes da vinda de Cristo, os gentios judeus se mantinham afastados entre si. Se consideravam pessoas opostas de vontades diferentes. Os gentios se sentiam ofendidos pelas declarações dos judeus e os judeus não aceitavam a forma de vida dos gentios. E Cristo veio, é o versículo 16, para derrubar as paredes do prejuízo e reconciliando todos com Deus. Não é fazer as pazes de dois povos, é reconciliar com Deus. E só você que tem a aliança, você sabe o que essa imagem representa. Você sabe exatamente o que essa imagem representa. Foi por amor. Foi por amor. Quando Deus criou o mundo, Ele já tinha feito a aliança. Ele estabeleceu leis naturais, Ele estabeleceu regras na criação. E Ele colocou o homem como governador. E por causa do pecado, o homem perdeu esse direito. Mas Cristo veio, pagou um preço muito alto. Aí você diz assim, por todos não, por você. E você? O que você tem respondido a essa ação de Cristo por tua vida? Como é que você tem respondido? Pastor, o senhor não vê, não? Eu estou aqui, eu vim para o culto. Nós não estamos falando disso. Eu queria convidar você a ficar de pé e a pensar. A aliança de Deus através de Jesus, ela é eterna, é perfeita, e Ele tem cumprido todas as promessas feitas anteriormente. Deus nunca vai quebrar essa aliança. É o que nós encontramos lá em Jeremias 31, de 33 a 34. A aliança de Deus através de Jesus é eterna, é perfeita e Ele tem cumprido. E você? Ele tem mostrado que Ele é Deus. E você? O que você tem feito? Deus nunca vai quebrar a aliança. E você? Que você não consegue quebrar? Então você precisa ter uma aliança com Deus. Descobrir lá dentro do teu ser que essa aliança também é sua. Porque você não consegue quebrar essa aliança. Foi Deus que fez. E talvez você não acredite em você mesmo. Você não tem certeza. Mas Ele tem. E eu queria que você orasse e respondesse
Não leia mais você, diga, e eu? Como eu tenho demonstrado essa aliança? Se ele fez comigo, por que eu não consigo? E se você não acredita que ele fez com você, não tem problema nenhum de você não acreditar. Só que se ele tiver feito aliança com você, como é que fica? Se realmente você é uma pessoa de Cristo, você é dele, como é que fica? Ele não vai quebrar e não vai desfazer. Ele fez, ele está garantindo para você. E você só precisa reconhecer que do jeito que você está vivendo não está agradando a Deus. Que do jeito que você está não tem nada a ver com a aliança que Deus fez. Então descubra isso, responda isso no teu coração. Nós vamos orar.